Sejam bem-vindos. Você que está nos visitando, seja bem-vindo a essa casa apostólica. Essa casa que tem um único objetivo, que é proclamar a palavra de Deus, mais nada. Nós não estamos aqui com nenhum outro tipo de pretensão. Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o único objetivo. Amém? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, eu gostaria que você preparasse, mas não trouxesse. Guarda com você aí, tá? Antes eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Antes da gente voltar ao louvor, antes da gente continuar com o entendimento e o conhecimento de Deus e participar da ceia do Senhor, amém? Você está bem hoje? Tranquilo? Está calor? Vocês estão me ouvindo bem? Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 3, só que a gente não vai para o 10, tá? Toda vez que a gente fala de Malaquias, o pessoal já vai para o 3:10. Não. A gente vai trazer um entendimento um pouquinho diferente sobre dízimo, oferta, sobre por que você deve fazer, qual é o objetivo. Você que está nos visitando pela primeira vez, fica à vontade. Mas às vezes a gente se questiona, por que o pessoal pede dinheiro? Qual que é a pegada, né? Eu sempre, quem não me conhece, meu nome é Claudinei, eu atuo no ministério principalmente falando muito sobre prosperidade, a gente tem alguns seminários, algumas coisas sobre isso, sobre vida financeira, então a gente fala muito sobre isso. E não tem como falar sobre vida financeira, sobre profissões, sobre crescimento, ignorando a palavra de Deus, não tem jeito. Tá? Até a gente teve semana passada aqui um seminário, onde a gente falou exatamente sobre isso. Acharam? Eu vou ler rapidinho. A gente vai ler do 7 ao 15 bem rápido, tá? Desde a época dos vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis, e não obedecestes. Aqui tem primeiro ponto de obediência. Grava isso no seu coração. Agora, pois, voltai para mim, e eu, o Senhor, né, me tornarei para vós outros. Ou seja, volta para mim, que eu vou me voltar para vocês. Se volte o seu coração para Deus, que Deus vai voltar o coração dele para você. É isso que a palavra está dizendo. Agora, pois, voltai para mim, e eu tornarei para vós outros. Afirma quem? O Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Aqui a gente traz um pouquinho, hoje é dia de ceia, a gente traz um apelo a arrependimento. É natural nessa data de Santa Ceia, sempre a gente levar a uma reflexão de arrependimento. E às vezes nós não entendemos aonde nós estamos errando. E aqui, essa passagem fala exatamente sobre isso. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Mas eu não quero me atentar aqui, eu quero continuar. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Aqui diz que toda a nação está roubando. Porque existe algo que é de Deus. Nada dessa terra pertence a nós. A gente pensa assim, mas eu tenho o meu carro. A gente brinca que caixão não tem gaveta, né? Nada que tem aqui você vai levar para a próxima vida. Então nada é seu, verdadeiramente. Não existe isso. Continuando. Portanto, trazei todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. Para que serve o dízimo e a oferta? Nós pagamos aqui quase 5 mil reais de aluguel. Esse templo tem água, luz, tem despesas para que você possa estar sentado, ouvindo uma palavra, podendo ser acolhido pelos pastores da casa, cuidando da sua vida. Existe um custo para isso. O governo não ajuda a igreja. Quem mantém a igreja é o povo. Então, para que serve o dízimo e a oferta? Não é para o pastor, tá certo? Nada desse dinheiro vem para mim. Até porque eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu trabalho, eu não vivo da igreja. Muito pelo contrário, eu contribuo com a igreja, é diferente. Então, para que serve esse dinheiro? Para manter essa casa, só para isso.
um pedestal desse tem um valor, uma caixa de som dessa tem um valor, porque poderia não ter nada, a gente poderia estar em bancos de madeira aqui sem nada. Então a gente quer sempre trazer o conforto. Então esse dinheiro ele serve para isso, não tem outra finalidade, para ser investido na casa de Deus. Diferente de algumas religiões que você tem um investimento por parte do governo, nós não temos. Amém? Então para isso que serve, por isso que toda reunião, às vezes você fala, poxa, eu vou lá, eles falam de dinheiro. Sim, nós precisamos falar disso. Continuando, só que tem uma promessa aqui. A partir do momento que você entende que há uma necessidade, Deus te faz um desafio. E Ele coloca aqui uma promessa, e literalmente é uma promessa. Trazei então, portanto, no versículo 10, diz o seguinte: os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa. O que vem depois? E provai-me nisso. Experimente isso, faça isso e veja o que vai acontecer na sua vida. É isso que Deus está falando. Porque a Bíblia diz que você nunca vai superar a Deus e Deus nunca deve nada a ser humano. Então, se você entender isso e de coração fizer isso, Deus nunca vai deixar faltar. Agora, se você se apega ao dinheiro, tanto que a Bíblia trata dinheiro e Deus como dois deuses, é a única persona na Bíblia, a única pessoa na Bíblia que Deus diz que é um Deus, é o dinheiro, não é nem Satanás. Satanás para Deus não é um Deus, é um anjo caído, mas o dinheiro é um Deus. Por quê? Porque é Ele que conduz e faz com que o coração das pessoas se endureça em relação a algumas coisas. E quando a gente fala de ofertar e trazer, não é só para a igreja. E às vezes endurece o nosso coração com o mendigo, com o necessitado, com às vezes um parente seu que está passando uma dificuldade, com às vezes o seu vizinho que está passando fome, não tem dinheiro para pagar uma conta de luz. Esse dinheiro, esse Deus faz com que o nosso coração se endureça. Porque quando a gente fala de dízimo e oferta, a primeira coisa que o diabo faz é cochichar no seu ouvido e falar, ó, já vai pedir dinheiro. Mas a gente quer trazer aqui um ensinamento. O dinheiro não é só para a igreja. O dinheiro é para quem necessita. Então o seu dinheiro, Deus coloca dinheiro na nossa vida, nos prospera, faz com que você tenha uma vida próspera com um único objetivo: ajudar o próximo. Não tem outro objetivo para o teu dinheiro. Não faz sentido você acumular para quê? Qual é a razão? Não, mas eu quero acumular bens para os meus filhos. Se você acumular bens da forma errada, seus filhos vão destruir o dinheiro em pouco tempo, porque eles não têm sabedoria para administrar aquele dinheiro. Quem já ouviu pessoas milionárias que deixaram fortunas para os filhos, e os filhos envolvidos em droga ou qualquer outra coisa se perderam e torraram todo o dinheiro, acabaram com a fortuna. Porque falta esse entendimento. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é: não coloque o seu coração no dinheiro. O seu coração não pode estar no dinheiro, porque o dinheiro é um Deus. E a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve um e desagrada o outro, ou vice-versa. Se você tem um apego ao dinheiro, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Você nunca vai conseguir se entregar a Deus. Vamos continuar aqui, porque eu quero finalizar rapidinho. Continuando, Deus fala o seguinte: olha, prova de mim, que eu vou assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com seus próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu. Ei, Deus não está falando que vai abrir uma porta. Quem já foi na usina de Itaipu? Aquilo é uma comporta que retém muita coisa. Uma porta é algo que dá acesso, uma comporta é algo que retém. Deus está falando: ei, se você entender isso no seu coração, as comportas serão abertas. Você consegue segurar a água que sai de uma comporta? Você vai morrer ali, porque é muita coisa. Então a promessa de Deus não é: me dá teu dinheiro que eu vou repreender o devorador. Não. Deus está falando: ei, eu te faço um desafio. Topa, prova isso, experimenta isso. Desapega o teu coração em relação a isso, as questões de necessitados, relações à igreja, à casa que você pertence, porque aqui é a casa do Pai, amém? Quem vai na casa do Pai sem levar nada? Quem vai à casa do Pai sem honrar o Pai? Você entende que é uma questão de princípios? Se eu entendo que Deus é meu Pai, se eu entendo que o dinheiro é um Deus, e eu preciso agradar a Deus, eu preciso mudar os meus conceitos. E eu não estou falando para você como alguns pseudo-pastores fazem, como alguns oportunistas fazem,
de falar assim, pega tudo que você tem e pô, não, cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração. Não por necessidade ou porque se sentiu oprimido, aquilo que você se propôs. Aqui não tem nenhum mercenário que vai pegar e levantar um envelope e não vai terminar a oferta enquanto você não der um alvo. Não existe alvo, o alvo é de Deus. Você dá aquilo que você propôs no seu coração. Dentro daquilo que você sentiu que o Espírito Santo tocou em você. Claudinei, é 50 centavos. Amém. Você vai ser abençoado nos 50 centavos. Você entendeu isso? Amém? Continuando aqui. E comprovai com seus próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu, se eu não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos, e não se perderá um fruto, promete o Senhor dos Exércitos. Ah, Claudinei, mas eu não sou agricultor. É que na época essa era a palavra da Bíblia. Eu sou vendedor. Deus está falando que nenhuma venda será perdida. Ah, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro. Não interessa. Qual é o fruto do seu trabalho? Qual é o fruto da sua mão? É isso aqui que está dizendo. Nada se perderá. Nenhum negócio se perderá. Porque você sabe que nós sonhamos às vezes com algumas questões financeiras e fala, poxa Deus, eu só preciso de um negócio para mudar a minha vida. Eu só preciso de um item. Só que aí a gente faz o quê? Serve o Deus errado. Eu quero que essa palavra entre fundo no seu coração. Eu quero que você entenda qual é o objetivo de uma palavra de oferta. E se você falar assim, Claudinei, eu acho que isso é balela, não oferte, não dizime. É simples. Ninguém vai questionar você ou vai julgar você. É só não fazer. Porque você propôs no coração a não fazer. Automaticamente você não vai experimentar. É uma consequência. O desafio está lançado. Amém? Continuando. Aí Deus fala assim, vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Reclama o Senhor. E ainda ousam indagar, o que temos falado contra ti? E aí Deus fala uma coisa bem importante aqui. Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram. Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus? E por ficarmos orando e lamentando perante o eterno Deus dos exércitos? Tem muita gente que já falou assim, eu já fui fiel, eu já fui dizimista, eu já fui isso e minha vida não dá certo. Isso é besteira, isso é mentira. E aí Deus está falando assim, ei, vocês estão murmurando contra mim. Vocês não desconectaram o coração de vocês daquilo. E aí estão murmurando, reclamando. Deus está falando, olha, eu tenho isso contra ti. De que forma? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Deus está falando assim, ei, eu estou ouvindo vocês falar isso. Vocês estão dizendo que os arrogantes é que são felizes, e não nós que servimos a Deus. Porquanto eles sim prosperam. Eles prosperam, os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece. Quantas vezes a gente já não falou isso no nosso coração? Esse negócio de igreja é besteira, é balela, conversa fiada, é pastor que quer tomar o nosso dinheiro. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Isso aqui foi escrito há muito tempo. Deus está falando, ei, eu estou escutando vocês murmurar. Isso é tão hoje, porque nós às vezes, por causa de uma decepção com uma pessoa, por causa de algo de errado que acontece na nossa vida financeira, por qualquer coisa a gente abandona e fala, viu, não adianta, o outro lá que é feliz. E Deus está falando, não, faz uma prova, faz um desafio, me sirva, siga da forma correta, entenda quais são os meus preceitos e quais são as promessas que eu tenho para a tua vida, e seja fiel. É isso que trata o livro de Malaquias nesse capítulo. Fidelidade. Coração entregue a Deus. Um único Deus, não vários deuses. Não tem como você servir a vários desses. Ou você vai servir a um e vai desagradar o outro. Amém?